no espiritual, a esposa de José. A esposa de José, foi dada por Faraó. Faraó, Faraó, taradaradirira, darabarabe, Egito, Egito, e. A esposa de... Tem mistério aí, tá, gente? A esposa de José, ela era alta sacerdotisa do Egito. Aí Faraó deu 2 esposas para ela. E uma delas era alta sacerdotisa. Ou seja, a mulher era fera. Ela era assim, coisada. Era coisada? Era. Ela era uma sacerdotisa. Vigi. Agora, para você ter ideia, né? Como a Bíblia é vasta, a gente tem que estudar ela para compreender. Que a mesma Bíblia que proíbe a pessoa casar com pessoas de outras nações, é a mesma Bíblia que também permite e até exalta casamentos. Como, por exemplo, o casamento de Esther com o rei Assuero. Esther era judia e o rei era de outra nação. Ou a Bíblia se contradiz, ou temos que admitir que ela se completa. Em umas situações é e outra não é. Porque se a gente não disser isso, estaremos dizendo, Deus é contraditório. Existe um livro inteiro elogiando Esther. Mas se fosse pegar na Bíblia crua mesmo, Esther estaria em pecado e longe de Deus. Vemos uma manobra judaica grande para que Esther se torne rainha, no lugar de Vasti. Mas se fosse um pentecostal hoje, dizia, não, crente casar com outra religião, sim, mas era um rei, né, velho? Bem, mas está na Bíblia, né? O cara que casou lá com a Canaã, tem o outro lá, que é Boaz, que casou com a Moabita. Então, você encontra coisas na Bíblia interessantes de se pensar. Mas, por que essa palavra sobre essa contradição? É para que a gente venha olhar a Bíblia como fosse um oceano. Ela tem muitas coisas a nos ensinar, muita história a nos ensinar. E tudo depende do fato concreto, da coisa formada. A gente não pode pegar a Bíblia nua e crua, ela mata nós. Entendeu? Então, você tem que compreender a Bíblia e o tempo. Não podia se casar com pessoas de outra nação, mas Boaz se casou com Ruth. Não podia casar, mas Esté casou. Não podia casar, mas José casou. Então, e não podia casar, e Moisés casou. A mulher de Moisés era etíope. Então, você quando olha a Bíblia, você encontra uma gama de coisas para você analisar. E o que os católicos falam, que a Bíblia é perigosa, é verdade. Se você não souber ler a Bíblia, você vai se perder, velho. Tá entendendo? Que você pensa que é uma linha reta, mas não é uma linha reta, é cheia de curvas. Então, as 2 mulheres de José eram sacerdotisas pesadas. Elas eram uma das mulheres mais mágicas, mais poderosas do Egito. E a primeira mulher, tem até um livro que fala dela, ela era respeitada. Houve lá uma cerimônia, de uma abelha, não sei qual negócio lá que viu, tal. Mas essa primeira mulher de José, ela era uma fera. Ela tinha dons, ela tinha visões. Bem, ela vinha de outra religião? Vinha. Mas ela não era judia, ela era egípcia. Mas aí o cara disse, não, vamos assinar um papel aqui, vamos levantar o dedo, aí tu se converte e tal, pronto. Sim, mas mesmo ela se convertendo, ela não era judia. Ela era egípcia. Então os filhos de José eram egípcios e judeus. Cristo não era só judeu, Cristo era misto. Né? Ele deu 2 mulheres, né, para José. Uma delas era uma super sacerdotisa. Né? E ele aceitou. Mas tem livros antigos que mostram que essa mulher era uma super sacerdotisa, ela sabia de tudo. Né? E o próprio Moisés também. Ele era um mestre na religião egípcia. Era como se fosse um pastor egípcio.
né? Então é o seguinte, a moral da história, nós temos que compreender a Bíblia e temos que compreender o tempo, o que ela quer nos dizer, para dela pegarmos a força. Então o que o faraó fez ali, falando sobre espiritualidades e mulheres sacerdotisas, né? O faraó deu para José o melhor DNA de mulher que tinha na época. Porque esse tipo de mulher, ela só casava com gente muito alta. Você está entendendo? Então, pastor, a favor de armar o Brasil com bomba atômica? Aí é outra pergunta, né? Então, essa observação é muito interessante, porque veio da geração de José pessoas muito importantes, né? Então, às vezes, temos que analisar a Bíblia com o coração puro, maleável e saber que ela apresenta várias situações, né? Várias situações diferentes. Porque se a gente for, por isso que Cristo falou, a letra mata. Se for pela letra, José estava errado. Se for pela letra, Boaz estava errado. Se for pela letra, Moisés estava errado. Se for pela letra, o cara que casou com as meninas lá da Caná da Galileia, Caná não, que casou com Raabe, a meretriz, está errado. Né? Então, desta forma, nós podemos compreender o seguinte, que Deus age nas nações e que existe uma crença comum, mas que toda regra tem uma exceção. Porque para mim Moisés não estava errado, para mim José não estava errado. Está entendendo? Numa hora a Bíblia apresenta José fugindo da mulher de Potifar, tudo bem. E outra hora apresenta José casando com uma mulher que não é judia. Aí o cara diz, não, mas não é judia, mas ela teve um sonho e tal. Desculpa. Ela não era judia e pronto. Aí a gente encontra Esdras mandando todas as mulheres que não são judias ir embora. Né? Então temos que ver e separar a Bíblia do que é mandamento de Deus e do que é história de uma nação, que Deus age. Você está entendendo? Porque muitos rituais que os judeus fazem veio dessa sacerdotisa. Entendeu, Tatiane? Entendeu, Tatiane? Aí nós encontramos outra bomba de sacerdotisa. Bomba, la bomba. Bomba, bomba, bomba. Qual era a bomba? A bomba é que a Bíblia diz que não podia casar, a lei de Israel, e que Salomão casou com 1000. Quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, peraí. 15, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 200, 400, 500, 200, 300, 800, 900, 989, 1000 mulheres que não eram judia. Então, meu amigo, é uma bomba. E essas 1000 mulheres ensinaram magia a Salomão, e Salomão se tornou o pai dos bruxos, se tornou o bruxo mais poderoso de todos os tempos, a tal ponto que quando Cristo foi expulsar um demônio, o demônio começou a conversar com Jesus Cristo, aí Cristo olhou para o demônio e disse, ei, aqui está um que é maior que Salomão, viu? Aqui está um que é maior do que Salomão. Mesmo presenteado com o anel do anjo Gabriel, Salomão, ele fazia os demônios trabalharem para ele. E, segundo a tradição, os demônios construíram o templo de Salomão, que Salomão construiu naquela época. Demônios trabalhando para a pessoa? Que contradição danada. Demônios levantando a casa do Senhor? Então preste atenção, tá? A Bíblia, ela tem seus perigos, porque ela mostra uma história, você tem que compreender a Bíblia, senão você se mata. Deus é poderoso e maravilhoso, nós somos homens, falhos e cheios de moído, né? Salomão sendo o homem mais sábio pastor, porque ele se casou com tantas vezes por causa da magia, sim.
das mulheres. Ele queria sacerdotisas, queria poder, e o poder estava nas mulheres, né? Então, aí vai para aquela irmãzinha lá no culto, que está morrendo de solidão, aí diz: irmãzinha, ai pastor, estou meio doida da cabeça. Você não pode casar com esse irmão que é católico. Estou meio doida assim, meio esquizofrenada. Porque ele é católico, você não, a Bíblia é contra. E esse outro é espírita, você também não pode casar com ele. É mesmo? Esse outro não tem religião, também você não pode casar com ele. Então o que você deve fazer? Espere em Deus até 90 anos. Até 90 anos? Sim. Se Deus é Deus, Sara teve filho com 90 anos, porque você não tem. Sara é Sara, né? Cada caso é um caso à parte. Deus é puro mistério. Doutora Lígia Viana. Obrigada, doutora. Eu gosto assim quando vocês participam. Então, essa história... Oxi! Chiquinho, lendo a Bíblia. Oxi, não pode casar não, Pode não. E por que Moisés casou com 1000? Porque... Moisés não, Salomão. Moisés casou com etíope. Também não era Juju. Então, às vezes, você tem que olhar com o espírito de aprendiz. O que isso quer me ensinar? Não, quem não é circuncidado vai para o inferno. Abraão não era circuncidado. O perigo está aí, quando você sabe da história. Abraão não era circuncidado? Não. Ninguém antes de Abraão era circuncidado. Foi depois que a circuncisão veio. Então, você tem que ler a Bíblia, adorar a Deus e ter cuidado com conclusões precipitadas. Porque a Bíblia tem seus perigos, né? O crente tem que ser pobre. Quem foi que disse? O crente tem que ser rico. Quem foi que disse? Pode ser pobre, pode ser rico, depende da sua mente. Crente não pode rezar, crente não pode... mesmo de informações que alguém determina você, mas quando a gente apresenta uma coisa dessa, o cara fica... não sabe. Ô irmão, né? Ô irmão, você... não pode casar com católico. Eu caso com católico, com espírita, com o que tiver. Foi mulher, eu caso. Agora eu não vou casar com a religião. Agora, às vezes, a religião meio distante pode causar problemas, né? Agora, a moral da história cuidado com a ideologia. O cara pega uma ideologia, cria uma fantasia em cima e as pessoas morrem por ela. Deus te ama. Deus te ama. Tá? Deus te ama. Tem ideologias que são terríveis, né? A mulher tem um filho sem o marido, do namorado. Aí vem uma irmã e diz: esse filho é um filho de maldição. Onde é que está na Bíblia? Está aqui, na Bíblia, filho de maldição, porque você não casou com ele e é um maldito. Por que você, irmã, não manda essa irmã se lascar? Mas pastor, está na Bíblia. Sim, e o filho de Salomão com Sabá? Então... às vezes as nossas conclusões são muito superficiais. Você tem que ver a Bíblia num todo. Veja que em minutos aí, como a gente deu uma viagem na Bíblia, uma viagem na história. Essa viagem que muitos não querem que você tenha. Eles querem que você acredite que a vida espiritual é uma linha reta, mas a vida espiritual tem muita curva. Mas tem muita curva mesmo. Então, assim, cada caso é um caso. O importante é que Deus exista na nossa vida, tá? A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela também é a história de um povo, e essa história às vezes se contradiz, né? Ou seja, por que matou o rapaz lá da capa, a capa de Acã? E por que não matou Arão? Por isso que a Bíblia diz, a letra mata, mas é o sentido que vivifica a pessoa. Pastor, quem pecar morrerá, está na lei, certo? Põe Arão, mete a faca em Arão. Não, Arão é irmão de Moisés, peraí, rapaz. E tem isso, também? Olha, peraí, Arão é irmão de Moisés, mas Acã não era. Então, tanto Acã como Arão deviam morrer. Não, mas Arão é Arão, velho. Tudo bem. Aí a Bíblia você tem que ver ela e observar, né? Aí a irmã chega para mim e diz: inseminação, pastor, eu sou a favor da inseminação. Eu digo, eu sou a favor da inseminação. Eu sou a favor da inseminação e tem centenas de irmãos que eu acompanho que fizeram inseminação.
Pastor, isso é antibíblico, é de Satanás. Eu digo, pois fique com Satanás, não tem problema não. Pois foi, mas está na Bíblia, pastor? Eu digo, vai, pergunte. Está na Bíblia? Vamos lá. Você é contra a inseminação, é? O que Sara fez com Agar? Eu quero perguntar a vocês aqui ao vivo, o que Sara fez com Agar? Hã? Mas tem mais, calma. O que Sara fez com Agar? Hein? Ei, menino? Quem é que vai me falar aí? O que Sara mandou Abraão fazer com Agar? Abortar aqui o Satanás e tal. Não sabemos. Sabe o que Agar mandou? O que Sara mandou fazer Abraão com Agar? Inseminação. E não era inseminação artificial não, tá? Era inseminação real, né? Doutora Lígia Viana, inseminação, Jaqueline MC diz, pediu a Abraão para deitar com ela. Sim, mas vamos lá na Bíblia? Bora, tá certo. Vamos para o nosso patriarca todo maravilhoso, Jacó, certo? Jacó tinha quantas mulheres? 2. Uma era parideira e a outra não era tão parideira assim. O que as 2 mulheres que eram irmãs fizeram? Mandaram dormir com as empregadas. Porque Jacó precisava de 12 filhos. E elas não conseguiam dar 12 filhos para Jacó. Então ele pediu, Jacó, vem cá. Tem uma empregada tão bonita ali, a bichinha. Pega ela e embuchuda por mim. Sim, senhora. Eu era tiro no alvo, viu? Tilili, 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 tilili. Pipá! Foi inseminação artificial, pastor? Não. Foi inseminação real. Então, né? Você tem que ver a Bíblia e não ser bloqueado. A Bíblia não serve para bloquear nós. A Bíblia serve para desbloquear a gente. Não está conseguindo ter filho? Faça a inseminação. Mas o pastor disse que era pecado. Depois vai falar com Abraão, vai falar com Jacó. Porque eles fizeram inseminação artificial. Real. Então, você tem que ter cuidado para alguém não criar uma ideologia e dizer não. Aí bloqueia você. Bloqueia. Né? E elas tiveram filhos, pastor? Tiveram. Tiveram e são as 12 tribos de Israel. Parte das 12 são filhos das escravas. Né? Então é o seguinte, preste atenção. Você pode ser bloqueado por alguém em nome de Deus. Deus não quer que você seja bloqueado. Deus não quer você pecado. Deus não quer ver você na cachorrada. Deus não quer ver você na putaria, na raparigagem. Deus não quer isso. Você não sabe o que é de Deus, o que é luz, o que não é. Mas às vezes o cara pega a briba e joga e aplica para cima de você. Tá entendendo? O cara diz, quem não der o dízimo vai para o inferno. Quem foi que disse isso? Mas está na Bíblia ali. Não, não vai. Se você não der o dízimo, você não vai para o inferno. Você não é obrigado a dar o dízimo. O dízimo é opcional. Se você der, você será abençoado. Se não der, Deus não amaldiçoou você não, porque ali era um imposto da época. O imposto era 10%. Aqui no Brasil, chega a ser o imposto estadual do seu estado, chega a 15% a 20%. O imposto federal, principalmente em gasolina, foi zerado, né? Mas o imposto estadual de R$100 que você bota, 16 é do estado. Olha na bomba quando você botar, gente. Então o dízimo era, na época, o imposto de renda da época. Depois separou o estado da igreja, né? Você não é obrigado a ser dizimista. Tem que ser dizimista de coração, pastor Flávio Gé. Sim. Então o cara diz, não, você vai ser amaldiçoado e vai ter doença. Não é por aí não. Mas está aqui em Malaquias, Malaquias é outra coisa. Malaquias é outra coisa. A igreja precisa do dízimo? Precisa, gente. A máquina precisa mover. Precisa de dinheiro. E é bíblico, ofertas e dízimo. Mas a oferta não veio para amaldiçoar você. A oferta veio para abençoar você. Dízimo é um pacto para Deus. Repreendeu o devorador. Doutora Lígia Viana. Exato.
manipulam a palavra e isso tem consequências. Sim. Então o cara manipula a palavra e aplica, né? Mas você tem que olhar a palavra como fosse um livro que tem vários pedaços, e que se você tirar um pedaço, está errado. Você tem que olhar no conjunto das coisas. No conjunto. E que a Bíblia não serve para condenar você. A Bíblia serve para salvar você. Né? Então, essas coisas são muito interessantes, né? Eu fiquei, puxa, Faraó deu para Israel a melhor mulher. Era para os caras dizer, não, pode ficar com sua mulherzinha aí, nós vai casar com um judeu. Mas aceitaram. Aí teve um sonho, um negócio tal, e outra coisa, tá? Essa mulher, a esposa de José, ela é muito amada. Tem livros aí que mostram o poder e a capacidade dessa mulher. Era uma super sacerdotisa. Tá? A Bíblia está para orientar você, não para te fazer perder. Deus quer te mostrar o caminho da luz. E o caminho da luz sempre é bom. A Bíblia não prejudica ninguém. O que prejudica é uma interpretação mal feita. Como essa mãe aí, que o cara veio dizer que o filho dela é maldição porque não tem um pai. Se todo filho sem pai fosse maldito, meu amigo, seriam bilhões de filhos malditos. Né? Então, ele está usando a Bíblia para condenar. Está usando a Bíblia para acabar com a vida de uma pessoa. Mesma coisa de chegar para uma pessoa e dizer, você não é casada, você é junta há 20 anos, há 30 anos, você é para o inferno. Aí você diz, é mesmo, é? É porque está na Bíblia, sim. Aonde? É aqui, se não for casado, com quantas mulheres? Sim, quantas? Aí muda a coisa. Então, a Bíblia não é para te condenar. A Bíblia mostra o nosso erro. Quem erra sabe que está errado. Que a gente não é idiota. Mas a Bíblia ela mostra a luz do Espírito Santo. E por isso nós estudamos a Bíblia, para tentar compreender e pedir muita sabedoria a Deus. Não fique, textos isolados é um perigo. Não se deve usar versículo isolado. Precisa se ver todo o contato do antes e o depois. Ana Maria, certíssimo. Não devemos usar versículos isolados. Precisa se ver todo o contexto. Né? Precisa de um emprego, pastor, para dar o dízimo em sua igreja. E você vai ter, em nome de Jesus. Vamos falar sobre finanças à tarde? Bora? Bora. Então, assim, a moral da história é, cuidado com coisas isoladas. Né? Seja quem for, você pode pegar a Bíblia e montar um contexto e jogar. Né? E aí criar uma crença derrotista. Uma crença... no Brasil, só no Brasil estima-se milhões de inseminações. Então, se a inseminação é pecado, então são milhões de pessoas que pecaram e tiveram bebês lindos e maravilhosos, e esses bebês não pertencem a Deus. Será que é? Não é assim. Né? Então, tem muitas coisas que a gente não podia fazer lá e agora pode. E muitas coisas que a gente não pode hoje e lá podia fazer. Entendeu? Então, que Deus nos ilumine a entender a Bíblia. A Bíblia não veio para desbloquear você. A Bíblia veio para bloquear o Satanás e desbloquear você e te levar para a vitória. A Bíblia é maravilhosa. E à tarde estaremos lendo Romanos capítulo 5. Tá bom? Tem alguma afirmação a fazer? Então, assim, tenha cuidado com textos isolados, né?